Então, rei de Roma, cara. Como é que é carregar esse título de rei de Roma? Olha, a vaidade adora, mas a inteligência não. A inteligência não. Olha, é uma coisa que é evidente que te deixa satisfeito, mas não pode ficar deitado em cima, até porque não é real, né? Mas é uma maneira que o torcedor do Roma inventou de dizer, olha, esse cara aí e tal. Mas tem muito a ver com o período, acho que eu passei lá e, enfim, que a gente ajudou a fazer, construir na Roma e tal. Mas é um exagero, evidentemente, do romano, que é um povo maravilhoso, exagerado. O italiano muito criativo, muito criativo. E, enfim, eu tive uma receptividade lá fantástica e tenho o maior carinho e paixão por eles. Tu foi pra lá em que ano, cara? 80. 80. Agosto de 80. Entendi. E aí, porra, então tu já é o rei de Roma há muito tempo. Não, sabe que é engraçado? Quando eu cheguei, acho que dia 9, eu cheguei dia 10 de agosto, eu acho. Calor absurdo. E tinha muita gente no aeroporto. Muita gente. Se falava em 6, 7 mil pessoas. E evidente que não era pelo Falcão, né? Porque nós não tínhamos hoje, naquela época, a facilidade que se tem hoje. Você acessa o futebol do mundo inteiro. Na época não tinha. Né? Então, era muito mais por uma esperança. Que se chamava Falcão, podia se chamar qualquer outro nome, mas no caso... Então, chegava uma esperança para ajudar a melhorar o Roma, que não ganhava o campeonato há acho, 41 anos e tal. Mas eu imaginava no voo que ia ter lá um diretor, 4, 5 repórteres e tal, né? E me surpreendi com a chegada. Quando abriu a porta do avião, tinha uns 15 ali. E aí eu comecei a entender já imediatamente que a Itália tinha muito a ver com a gente, de futebol, de paixão. Tinham 3 jornais esportivos no país, 3. Corriere, a Gazeta e o Tuttosport. E eu comecei a entender que eu estava indo para um país que não era nada daquilo que eu tinha pensado em termos de futebol. Era muito forte o futebol, muito. Tu achou que chegar lá ia ser mais brando? A gente tinha essa ideia de Europa, um pouquinho mais fria. Não, Itália não. E no momento na época, era o que é hoje a Premier League, né? Todo mundo queria jogar na Itália. E eu fui em 80, agosto de 80, e na época só ia um estrangeiro. Tinha as limitações. Só um. E estava fechado há 12 anos já. Abriu naquele ano. Diferentemente de hoje, que se chega num time, tem muito mais estrangeiro que gente do local. Então a adaptação era muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas, enfim, eu quando saí daqui, eu fui fazer um jogo, nós fomos fazer um jogo de volta na Recopa, na época, que o Roma tinha ganho a Copa Itália, contra o Calzaiziano, lá. Nós tínhamos ganho 3-0 em casa. E eu fiz um gol, inclusive, fomos para lá. Assim, a agressividade do jogo foi um negócio impressionante. De violento, assim, você diz? No dia do trabalho, nós fomos reconhecer o campo, tinha uns 150 jornalistas, torcedores, e pressionando. Para vocês terem uma ideia, nós chutamos uma bola no gol. E meu goleiro foi o melhor em campo. Nós tomamos 4-0. Fomos eliminados. Caramba. Esse time foi à final. Perdeu a final. Então, assim, a gente foi construindo uma história na Roma, né? Foi construindo para buscar mas aquele ano já nós tivemos um jogo com a Juventus, que faltavam 3 rodadas para terminar. Na época se jogava só por 2 pontos, não por 3. Nós estávamos 1 ponto atrás e nós fomos jogar em Torino e ganhamos o jogo de 1-0. O juiz anulou um gol que foi um escândalo. Até hoje se fala nesse lance, porque era o gol praticamente do campeonato. Nós passaríamos o ponto na frente. E até hoje se lembra disso, porque foi uma coisa assim claro, a Roma estava começando a construir a sua simpatia, né? A Roma tinha torcida só em Roma na época. Diferentemente da Juventus, da Inter, do Milan, que já tinham feito vitórias em Europa e tal. Eles tinham torcida na Itália toda. E a Roma estava construindo isso. E nós ganhamos a Copa, depois disso, nós ganhamos a Copa Itália em cima da Juventus, na semifinal, final com o Torino, na casa da Juventus. E aí o Roma, a partir daí, começou a ter uma simpatia, né? Porque jogava um futebol bonito. Foi o primeiro time a jogar, e talvez por isso eu tenha sido contratado, a fazer uma marcação por zona.
que nós fazíamos aqui no Brasil, né? Embora o Internacional 75 fez marcação quase que homem a homem, né? 7-4, desculpe. Então começou a fazer marcação por zona e de um futebol que estava acostumado a fazer marcação por homem. Eu me lembro quando eu vi os jogos lá da Inter, que estava jogando fora naquelas Copas, logo que eu cheguei, em agosto, setembro, eu vi, era um time muito fechado e jogava no contra-ataque, que era o tal do catenaccio, muito fechado e contra-atacava. E o Lidom, que era o treinador da Roma, começou a mudar isso na Roma, começou a fazer um futebol um pouco mais jogado, com um pouquinho de linha de impedimento. Então a Roma foi responsável, através do seu treinador, a mudar essa maneira de jogar. Né? Entendi. Porque era muito fácil, o stopper marcava o centroavante adversário, o lateral direito pegava o ponto esquerdo do adversário, o lateral esquerdo pegava, tinha o famoso líbero sempre. Uhum. E no meio, era quase homem a homem, campo inteiro. E a gente mudou isso, né? É uma dificuldade no início, é verdade, que mudar uma cultura não é fácil, né? E tem que ter certos jogadores específicos para fazer isso, né? Não dá para ser e qualquer nisso um. acho que por isso que eles pensaram, né? Fazer um brasileiro que organiza um pouco a marcação por zona, que é completamente diferente. Então, eu acho que aí começamos a construir isso, né? E hoje a Roma, o torcedor exige uma Roma que possa ter um time para competir, para ser campeão, porque foi criado lá atrás. E eu lembro que tinha uma faixa enorme na curva assim da Roma que dizia o seguinte, logo que eu cheguei eu me lembro, a Roma não se discute, se ama. E eu comecei a brincar, depois na Roma tem que se discutir, porque nós temos que cobrar mais. Depois que eu parei de jogar, né, quando eu ia para lá, a Roma, o torcedor tem que cobrar um time sempre melhor, porque senão fica muito... Não, a Roma tem que estar nos primeiros lugares, disputar título e tal. E a torcida ficou um pouquinho mais exigente, que eu acho que tem que ser, né? Uhum. Você constrói uma coisa e aí o torcedor tem que ser exigente por aquilo que você construiu. E esse grupo de 80, 81, 82, 83, 80, 81, 81, 82, 82, 83, depois um pouco de 84, 85, criou isso, criou esse respeito da Itália pelo time da Roma. E hoje a Roma está sempre tentando melhorar e tentando brigar por campeonato.